As chamas consomem a cidade. Colunas de fumaça escura se elevam contra um céu pálido. O outrora glorioso templo, símbolo da presença divina, agora desmorona, suas pedras sagradas espalhadas em ruínas carbonizadas. É a imagem final de Jerusalém, a cidade que acreditava ser intocável. Pouco antes dessa calamidade, o templo se erguia majestoso, suas paredes polidas, os pátios cheios de fiéis. Era um cenário de aparente paz e prosperidade, um contraste chocante com a destruição que viria. Nesse período de ilusão, surgiu uma voz que gritava a verdade inconveniente em meio ao conforto da negação. Era a voz de Jeremias, um profeta cujo aviso soou como um murmúrio inaudível para a maioria. Ele viu a catástrofe se aproximando, compreendeu a inevitabilidade do juízo, mas seu povo preferiu fechar os ouvidos. Eles estavam presos em sua própria complacência, confiando em estruturas físicas e rituais vazios, em vez de buscarem uma genuína transformação interior. A história de Jeremias não é apenas um relato de tempos antigos, ela ecoa em nossos dias. O que você faria se soubesse que a sua nação está à beira do colapso, mas ninguém acredita em você? Como gritar a verdade quando todos preferem ouvir mentiras reconfortantes? Vemos paralelos assustadores em desafios contemporâneos, a crise climática que muitos ignoram, a polarização política que divide e cega, as injustiças sociais mascaradas por fachadas de normalidade. Jeremias viveu essa solidão profética. Ele chorou pela destruição que viu chegar. Sua mensagem, embora dolorosa, carrega um fio de resiliência. É a esperança que subsiste mesmo quando tudo ao redor desmorona. É a fé que encontra força na vulnerabilidade. É por isso que convidamos você a refletir conosco sobre a mensagem que Jeremias nos deixou. Conecte-se a essa jornada comentando: em meio à dor, encontro a voz da esperança. Nossa história começa não na capital agitada, mas em Anatote, uma pequena vila a nordeste de Jerusalém. Imagine um lugar bucólico, cercado por oliveiras e campos cultivados, onde o ritmo da vida é ditado pelas estações. É neste cenário pacato que Jeremias nasceu e cresceu. Sua família pertencia à linhagem sacerdotal, descendentes de Abiatar, o sacerdote exilado pelo rei Salomão. Esse histórico sugeria um caminho de serviço no templo, uma vida dedicada aos rituais e à lei. No entanto, o destino de Jeremias seria radicalmente diferente. Foi em Anatote que ele ouviu o chamado divino, uma voz que o tiraria da tranquilidade de sua vila e o lançaria no olho do furacão nacional. Deus o designou como profeta às nações, uma tarefa de magnitude esmagadora para um jovem. Sua reação imediata foi de espanto e inadequação. Ele contestou, sentindo-se despreparado, jovem demais, sem as palavras certas. "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino", disse ele, expressando a profundidade de sua insegurança. Essa relutância não era falta de fé, mas um reconhecimento honesto da imensidão do fardo e de suas próprias limitações percebidas. Ele via as forças que teria que confrontar: reis, sacerdotes, profetas falsos e um povo obstinado. Seus medos e dúvidas eram reais. Por que Deus escolheria alguém tão hesitante para uma missão tão crucial? Uma missão que exigiria uma coragem inabalável? Talvez a resposta esteja na humildade que o tornou receptivo à voz divina, ou talvez na paradoxal força que nasce da fraqueza reconhecida. A relutância inicial de Jeremias sublinha uma verdade poderosa. Deus frequentemente capacita aqueles que se sentem menos capazes, escolhendo os improváveis para realizar seus propósitos. Seu chamado em Anatote marcou o fim de uma vida comum e o início de um caminho solitário e perigoso. De Anatote, o caminho de Jeremias o levou a Jerusalém, ao coração vibrante da nação, dominado pela presença imponente do templo.
O templo era uma maravilha arquitetônica de grande beleza e opulência, revestido de ouro e pedras preciosas. Era o centro da vida religiosa e cultural, um símbolo de orgulho nacional. O povo de Judá se apegava a ele com fervor, acreditando que a posse daquela estrutura os tornava invulneráveis, garantindo a proteção divina independentemente de suas ações. No entanto, por trás da fachada de piedade e devoção, o templo e a cidade estavam infestados de corrupção e injustiça. As práticas religiosas se tornaram rituais vazios, desprovidos de sinceridade. O povo cometia atos abomináveis, adoravam ídolos nos altos de suas casas, praticavam rituais de sacrifício infantil e oprimiam os pobres e vulneráveis. A justiça era pervertida e a verdade suprimida. Eles frequentavam o templo, ofereciam sacrifícios, mas seus corações estavam distantes de Deus, cheios de cobiça e idolatria. Jeremias confrontou essa hipocrisia de frente, proferindo palavras duras diretamente dos portões do templo. Ele alertou o povo para não confiarem em uma mentira perigosa. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ele explicou que a mera existência do templo não era uma garantia. O que Deus buscava era obediência e justiça em seus corações e em suas vidas. O contraste entre a beleza externa do edifício e a feiura interna do pecado do povo era gritante. Muitos se ofendiam com suas palavras, recusando-se a acreditar que o Deus que habitava aquele templo permitiria que ele fosse destruído. Em entrevistas simuladas da época, poderíamos ouvir cidadãos dizendo: mas estamos no templo, Deus jamais nos abandonaria. Ou líderes justificando seus atos com rituais superficiais. Jeremias revelou que essa confiança era uma ilusão fatal, uma profanação do sagrado. Enquanto o povo se refugiava na ilusão de segurança proporcionada pelo templo, uma sombra real crescia no horizonte. O Império Neobabilônico, sob a liderança de Nabucodonosor, emergia como a potência dominante da época. Eles não eram meros invasores, eram uma superpotência militar, possuindo um exército vasto e aparentemente invencível, e uma cultura conhecida por sua imponência e opressão. Esse poderio brutal se tornaria, nas mãos divinas, o instrumento de correção contra Judá. Deus escolheu a Babilônia para executar o juízo por uma série de razões. Anos de idolatria persistente, injustiça social desenfreada e a recusa obstinada em ouvir os profetas e voltar para ele haviam esgotado a paciência divina. Judá havia quebrado repetidamente sua aliança com o Criador, tornando-se irreconhecível aos olhos da lei e da justiça. A Babilônia não era escolhida por seus méritos, mas como o machado na mão do lenhador. Jeremias foi o porta-voz dessa mensagem aterradora. A invasão babilônica não era apenas uma possibilidade, era o destino selado por causa da impenitência do povo. Ele exortou Judá a se render aos babilônios, pois essa era a vontade de Deus naquele momento. Um caminho difícil, mas que preservaria alguma vida e esperança futura. Essa mensagem, no entanto, era politicamente inaceitável e teologicamente chocante para um povo que se via como protegido eternamente pelo templo. Eles se recusavam a crer que Deus entregaria seu povo e sua cidade a uma nação pagã. Era mais fácil acreditar nos profetas que prometiam paz e segurança. Um mapa animado da época mostraria a rápida expansão babilônica, envolvendo gradualmente o território de Judá, ilustrando visualmente a ameaça iminente que Jeremias descrevia. A sensação de urgência era palpável. A destruição se aproximava implacavelmente. Proclamar essa verdade impopular teve um custo terrível para Jeremias. Sua insistência na mensagem de juízo e na inevitável vitória babilônica foi vista não como profecia, mas como traição. Os líderes,
Os sacerdotes, os falsos profetas e até mesmo seus vizinhos em Anatote se voltaram contra ele. A perseguição tornou-se sua constante companhia. Jeremias foi espancado publicamente, colocado no tronco e acusado de sedição. Seu sofrimento alcançou um ponto crítico quando foi lançado em uma cisterna, um poço seco e lamacento, para morrer. As condições eram brutais: escuridão total, lodo profundo e pegajoso, frio e fome. Ele estava completamente isolado, privado de contato humano, a não ser pelos poucos que conspiravam contra ele ou por um eunuco etíope que ousou interceder por sua vida. Essa cisterna representava a profundidade de seu desespero e solidão. Seus amigos próximos temiam ser associados a ele, enquanto seus inimigos se regozijavam com sua miséria. A motivação por trás dessa crueldade era a conveniência política e a recusa em confrontar a própria culpa. Jeremias personificava a verdade que eles queriam silenciar. Mesmo nas profundezas desse sofrimento, a voz de Jeremias se eleva em oração, conforme registrado no livro de Lamentações. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Essa oração revela a fonte de sua resiliência. Mesmo no ponto mais baixo, ele se agarrou à presença divina e à promessa de não ser abandonado. Essa experiência extrema levanta uma questão pungente. Será que Jeremias, confrontado com tamanha adversidade, perderia a esperança e desistiria de sua árdua missão? Sua história mostra que a fé não elimina a dor, mas oferece um caminho através dela. Apesar do sofrimento pessoal infligido por seu próprio povo, Jeremias não se tornou endurecido ou amargo em relação a eles. Pelo contrário, sua dor refletia uma profunda empatia pela nação que ele amava, mesmo enquanto denunciava seus pecados. É por essa compaixão avassaladora que ele ficou conhecido como o Profeta Chorão. Seu apelido deriva das inúmeras passagens onde ele lamenta o destino iminente de Judá e o sofrimento que viria. Jeremias expressou sua dor e compaixão em diversas ocasiões, frequentemente usando linguagem vívida e angustiada. Ele não apenas profetizava a destruição, ele a sentia na própria alma. Suas palavras em Jeremias 9:1 capturam essa angústia. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite os mortos da filha do meu povo. Essa não era uma lamentação superficial. Era um grito vindo das profundezas de um coração que partilhava a dor de um povo que se dirigia cegamente para a catástrofe. Ele via o sofrimento das mães, a fome das crianças, a desolação das cidades, e chorava por isso, mesmo quando o próprio povo era a causa de seu sofrimento e rejeitava suas advertências. Esse contraste entre a frieza e a indiferença dos líderes de Judá, que buscavam manter seu poder e conforto, e a compaixão visceral de Jeremias, é marcante. Enquanto eles planejavam estratégias políticas vazias e perseguiam o profeta, Jeremias estava de luto pelo futuro deles. A compaixão de Jeremias nos convida a refletir. Como podemos aprender a chorar com aqueles que sofrem, mesmo quando sua dor é resultado de suas próprias escolhas, e a sentir o peso da injustiça e do pecado que impacta a todos? Sua capacidade de chorar por Judá é um testemunho de seu amor inabalável, um amor que se alinha com a compaixão divina. Apesar das advertências, o inevitável aconteceu. A sombra babilônica que pairava no horizonte avançou, e a imponente cidade de Jerusalém, confiante em sua invulnerabilidade, sucumbiu. A invasão não foi um simples cerco, foi um evento de proporções apocalípticas. O ar ficou denso com a fumaça dos incêndios que se espalhavam, os gritos de terror ecoavam pelas ruas estreitas. O fogo consumia casas e palácios, transformando a beleza em cinzas.
O grande templo, que o povo considerava sua fortaleza eterna, não foi poupado. Vimos suas paredes ruírem, o ouro e os tesouros saqueados pelos conquistadores, a santidade profanada pela brutalidade da guerra. O sofrimento da população durante o cerco foi excruciante. Fome, doença e a constante ameaça de morte. Com a invasão final, veio o massacre. Homens, mulheres e crianças foram mortos sem piedade. Aqueles que sobreviveram foram forçados a uma marcha dolorosa para o exílio na Babilônia, arrancados de sua terra, de suas casas, de tudo o que conheciam. Jeremias testemunhou essa devastação. Ele havia chorado por esse momento, mas vivê-lo era outra dimensão de dor. Ele viu o cumprimento literal de cada profecia temida. O sofrimento era indescritível. As palavras registradas em Lamentações 2:11 e 12 pintam um quadro vívido dessa angústia. Já se consumiram os meus olhos de lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou por terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. É uma descrição visceral da dor física e emocional provocada pela catástrofe. Em meio a essa destruição total, surge uma questão dolorosa. Como Deus pôde permitir que algo tão terrível acontecesse com seu povo escolhido, com sua cidade sagrada? A queda de Jerusalém não foi apenas o fim de uma cidade ou reino, foi o fim de uma era, o colapso de uma identidade forjada por séculos. Após a devastação da queda de Jerusalém, a resposta natural foi o luto profundo e o desespero. Esse sentimento coletivo encontra sua expressão mais pungente no livro de Lamentações, tradicionalmente atribuído a Jeremias. Não é uma narrativa, mas uma coleção de 5 poemas elegíacos escritos em acrósticos e estruturas poéticas sofisticadas, que capturam a dor crua e a desolação de um povo que perdeu tudo, sua cidade, seu templo, sua nação e muitos de seus entes queridos. É a voz do sofrimento falando diretamente das ruínas. As primeiras partes do livro são imersas na escuridão da dor, descrevendo a cidade como uma viúva abandonada, a opressão dos inimigos, a fome terrível e a sensação de abandono divino. Cada verso ecoa o trauma e a perda. No entanto, em meio a essa expressão honesta de sofrimento, surge um raio inesperado de luz. No capítulo 3, em um ponto central do livro, há uma virada surpreendente. O lamento profundo é interrompido por uma declaração de esperança baseada no caráter de Deus. O texto afirma em Lamentações 3:22-23: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas benignidades não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esta passagem é um contraste gritante com a escuridão ao redor. Mesmo quando tudo mais falha, a fidelidade e a compaixão de Deus permanecem. A esperança não está na mudança das circunstâncias, que ainda são terríveis, mas no conhecimento do caráter imutável de Deus. O livro de Lamentações nos mostra que é possível sentir o peso total da dor, expressar o luto abertamente e ainda assim encontrar um fundamento para a esperança na bondade e fidelidade divinas. Em meio à dor, encontramos a voz da esperança. Mesmo enquanto a nação de Judá enfrentava o exílio e o trauma da perda, Jeremias recebeu uma promessa que olhava além das ruínas atuais para um futuro de restauração radical. Em contraste com a antiga aliança feita no Monte Sinai, escrita em tábuas de pedra e frequentemente quebrada pelo povo, Deus prometeu estabelecer uma nova aliança. Esta profecia não era apenas sobre o retorno físico do exílio, mas sobre uma transformação espiritual profunda. O contexto histórico mostrava que a antiga aliança, embora boa e justa, não conseguiu mudar os corações humanos. O povo falhou repetidamente em cumprir a lei. A profecia da nova aliança, registrada em Jeremias 31, 31, 34, descreve algo completamente diferente.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, porque perdoarei a sua iniquidade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta promessa era revolucionária. Em vez de uma lei externa a ser seguida com dificuldade, a lei seria internalizada, escrita nos corações. Em vez de um ciclo contínuo de pecado, sacrifício e falha, haveria perdão completo e esquecimento dos pecados. A essência dessa nova aliança não está mais baseada no mérito humano e no cumprimento da lei, mas na graça divina e em uma mudança interior radical. O Novo Testamento revela que essa profecia encontra seu cumprimento máximo em Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição estabeleceram essa nova aliança, tornando possível o perdão dos pecados e a habitação do Espírito de Deus nos crentes, escrevendo sua lei em nossos corações e transformando-nos de dentro para fora. A nova aliança é um presente divino que oferece não apenas perdão, mas uma nova natureza e uma esperança viva. É um motivo de celebração, pois transforma corações e abre um caminho para um relacionamento genuíno com Deus. Após percorrer as profundezas do sofrimento e vislumbrar a promessa de uma aliança renovada, voltamos nosso olhar para a figura central, Jeremias. Sua existência foi marcada pela dor, pela rejeição e por um isolamento forçado, mas, acima de tudo, por uma inabalável lealdade ao chamado recebido. Sua trajetória nos ensina que é possível manter-se firme nos princípios divinos, mesmo quando o mundo ao redor desaba e a verdade se torna um alvo. O que podemos extrair da vida e das declarações de Jeremias para a nossa própria jornada? Ele nos mostra a importância da coragem para falar a verdade, mesmo que impopular. A resiliência para suportar a perseguição sem desistir da missão. E a compaixão para chorar pelas consequências do pecado, mesmo daqueles que nos causam sofrimento. Ele foi um exemplo de dependência total de Deus em meio à fraqueza humana e às pressões externas. Sua disposição em entregar a mensagem divina, não importando o custo pessoal, destaca a essência de uma vida consagrada. Muitas pessoas ao longo da história encontraram inspiração na constância de Jeremias. Líderes que defenderam causas justas contra a corrente, indivíduos que mantiveram sua fé em tempos de escuridão pessoal ou nacional, e todos que se sentiram solitários ao lutar por algo maior que si mesmos. A história dele ecoa em todos que enfrentam o desafio de serem autênticos e fiéis em um mundo que frequentemente recompensa a conformidade e a conveniência. Em tempos de crise, sejam elas pessoais, sociais ou globais, o exemplo de Jeremias nos desafia. Como podemos, inspirados por sua vida, enfrentar nossos próprios desafios com bravura e manter viva a chama da esperança, confiando em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem intransponíveis? O legado de Jeremias não está em sua popularidade, mas em sua perseverança em proclamar a palavra do Eterno, custasse o que custasse. Ele nos lembra que a verdadeira fidelidade é demonstrada não na bonança, mas na tempestade. As ruínas da antiga Jerusalém podem parecer distantes, mas a voz de Jeremias ressoa com surpreendente clareza nos desafios que confrontamos hoje. Suas mensagens de denúncia da injustiça social, sua crítica à confiança vã em estruturas vazias e seu chamado ao arrependimento ecoam em nosso cenário contemporâneo. Vemos paralelos em questões urgentes como a crise ambiental, onde advertências científicas sobre o futuro do planeta são frequentemente ignoradas em nome do ganho a curto prazo. A polarização política que divide nações e comunidades reflete a mesma surdez, a verdade que Jeremias enfrentou. A desigualdade social crescente em muitas partes do mundo ecoa sua denúncia contra a opressão dos vulneráveis por aqueles no poder. E a idolatria que ele combatia não desapareceu.
ela apenas mudou de forma. Hoje, a busca incessante por dinheiro, poder, fama e gratificação instantânea se tornou um tipo de adoração que desvia o coração da busca por algo transcendente e justo. Construímos nossas próprias estruturas do templo, economias, tecnologias, ideologias, e nelas depositamos uma fé cega, acreditando que nos salvarão independentemente de nossas ações morais ou espirituais. Jeremias nos desafia a olhar além das aparências e a reconhecer o pecado em nossas vidas individuais e coletivas. Ele nos chama a um arrependimento genuíno, uma mudança de rumo que busca a justiça, a misericórdia e uma relação verdadeira com o Criador. Sua voz profética nos lembra que Deus se importa com a forma como tratamos uns aos outros e com a direção moral de nossa sociedade. Assim como Jeremias ousou falar a verdade ao poder e ao povo, somos desafiados a encontrar nossa própria voz profética. Podemos ser, em nossa geração, aqueles que, inspirados por Jeremias, denunciam a injustiça onde a vemos, questionam as idolatrias modernas que nos afastam do bem maior e proclamam a necessidade urgente de uma transformação pessoal e coletiva. E mensagem de Jeremias não é apenas um lamento sobre o passado, é um chamado vibrante para a ação e a reflexão no presente, lembrando-nos que a fidelidade a princípios mais elevados é sempre necessária. A missão de Jeremias, desde seu chamado inicial, não se limitou a Judá. Ele foi designado profeta às nações. Embora grande parte de seu ministério tenha se concentrado em seu próprio povo, uma seção significativa de seu livro é dedicada a profecias contra as nações vizinhas e potências mundiais da época. Essas mensagens demonstram o alcance da soberania divina, revelando que Deus não é apenas o Senhor de Israel, mas o governante de toda a terra, responsável pelo destino de todos os povos. Jeremias proferiu juízos contra o Egito, a Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Elão e, especialmente, a Babilônia. Essas profecias expunham a arrogância, a injustiça, a idolatria e a hostilidade dessas nações contra o povo de Deus. Ele anunciou que a mesma mão que usou a Babilônia como instrumento de juízo contra Judá também traria punição sobre a própria Babilônia por sua brutalidade e orgulho. Essa parte do ministério de Jeremias oferece uma perspectiva mais ampla sobre o plano divino. Ele mostra que o juízo sobre Judá não foi um ato isolado, mas parte de um padrão maior de Deus lidando com o pecado e a impenitência em escala global. Ao mesmo tempo, essas profecias contêm vislumbres de esperança para algumas nações, indicando que a possibilidade de restauração e conhecimento de Deus não estava totalmente fechada para os gentios. A mensagem de Jeremias às nações reforça a ideia de que ninguém está além do alcance da justiça divina, mas também aponta para a esperança de que a soberania de Deus eventualmente resultará em um reinado de justiça e paz que abrangerá o mundo. O profeta que chorou por Judá também viu o destino de outros povos sob o olhar do Eterno. A saga de Jeremias é, sem dúvida, uma narrativa de dor e perda, mas também um poderoso testemunho de resiliência. Sua vida nos mostra que a fidelidade a um chamado mais elevado muitas vezes exige sofrimento e que a vulnerabilidade expressa em suas lágrimas e lamentações pode coexistir com uma força interior inabalável. Ele não foi poupado das provações. Pelo contrário, ele as enfrentou em sua forma mais brutal, mas não cedeu em sua missão fundamental. Apesar da rejeição constante, da perseguição física e emocional e do testemunho da destruição que ele tanto tentou evitar, Jeremias manteve sua comunicação com Deus. Seus lamentos no livro carregam a crueza do sofrimento, mas também a convicção persistente de que a misericórdia divina prevalece.
a capacidade de chorar abertamente por seu povo e por seu próprio destino e ainda assim declarar que as bondades do Senhor se renovam a cada manhã é a essência de sua resiliência. Ele encontrou força não na ausência de dor, mas na certeza da presença e da fidelidade de Deus em meio a ela. O exemplo de Jeremias nos inspira a confrontar nossas próprias dificuldades com honestidade, a expressar nossas dores sem medo e a buscar a esperança não em circunstâncias favoráveis, mas no caráter imutável do divino. Ele nos lembra que a voz que chora pode ser, paradoxalmente, a voz mais forte, pois fala a partir de uma realidade vivida, validada pelo sofrimento e ancorada em uma fé que suporta o insuportável. A história de Jeremias não é apenas a de um profeta antigo, é um lembrete atemporal de que é possível encontrar resiliência na dor e que mesmo nas ruínas da existência, um fio de esperança sempre pode ser encontrado por aqueles que olham para o alto. Concluímos nossa jornada explorando a vida e o impacto duradouro de Jeremias, o profeta que chorou pelo seu povo. Sua história, embora permeada pela dor e pela perda, não termina em desespero. Ela aponta para a resiliência da fé e a promessa de restauração divina. Através de seus lamentos e profecias, Jeremias nos ensina a importância de ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela é difícil, e a manter a esperança mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias. A voz que chorou pelas ruínas de Jerusalém ecoa em nosso tempo, chamando-nos a confrontar nossas próprias realidades, a reconhecer a necessidade de mudança e a buscar a justiça e a misericórdia divinas. A história de Jeremias nos encoraja a persistir, a sermos fiéis aos nossos princípios e a não termos medo de ser a voz da verdade, mesmo que solitária. Sua vida é um testemunho de que a dor não é o fim, mas muitas vezes o caminho para uma esperança mais profunda e uma conexão mais autêntica com o divino. Convidamos você a refletir sobre as mensagens de Jeremias e a considerar como sua história pode inspirar sua própria jornada. Compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar desta perspectiva sobre fé, crise e resiliência. E continue explorando outras histórias de perseverança e esperança em nossa série. Que, inspirados por Jeremias, possamos encontrar força para enfrentar nossos desafios, buscando a Deus em todas as coisas. E lembre-se da oração que nos acompanhou. Em meio à dor, encontro a voz da esperança. Que essa esperança nos guie.